Saudações especiais a todos, que Deus abençoe a todos de forma rica, que Deus abençoe a todos de forma extraordinária, de forma poderosa. Quero convidar você para que abra comigo a sua Bíblia ou acompanhe. Se você não tem uma Bíblia aí, você pode depois estar conferindo, mas acompanhe conosco essa leitura que vamos estar fazendo na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 1, que diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Bem, hoje nós vamos estar falando sobre revelação. Nosso Deus é um Deus que se revelou a nós. Se temos conhecimento sobre Deus, é porque Ele se revelou a nós. Ele deu-se a conhecer a nós. Temos a sua palavra, esta aqui, a palavra de Deus, a viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e médulas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esta palavra, ela é única. Esta palavra, ela é inerrante. Esta palavra, ela traz a revelação de Deus para nós. Se temos conhecimento da existência de um lago de fogo, de um inferno, é porque essa palavra revelou a nós. Se temos conhecimento da existência do céu, é porque essa palavra revelou a nós. Se temos conhecimento do querer de Deus para nossas vidas, é porque Ele revelou a nós através das Escrituras Sagradas. A revelação de Deus é uma revelação gradual, ela não foi uma revelação que de uma vez só revelou tudo, não, ela é uma revelação gradual. Por que ela é uma revelação gradual? Porque a Bíblia levou aproximadamente 16 séculos para que ela fosse concluída, fechada, finalizada, levou aproximadamente 16 séculos, 1600 anos. Então a revelação de Deus foi durante esse tempo, ela foi gradual, ela foi aos poucos, ela não foi de uma vez só. E outra, Deus revelou também somente até onde Ele quis revelar. Sabemos de muitas coisas sobre Deus? Sim, sabemos. Sabemos de muitas coisas sobre Deus. Porém, tem muitas outras coisas e muito mais as quais nós não sabemos. Porque Deus revelou de forma gradual e revelou até onde Ele quis revelar e pronto. Nós somos mortais, Deus é imortal. Nós somos seres limitados, Deus é ilimitado, Deus é o Todo-Poderoso. Então não tem como nós, como criaturas dele, na nossa limitação, ainda maculado pelo pecado, ter todo o conhecimento sobre Deus, Não, de forma nenhuma. Mas temos muito conhecimento sobre Deus. Conhecemos muito sobre Ele, porque Ele revelou muita coisa a nós. O que é necessário a nós sabermos sobre Ele, Ele deu-se a conhecer a nós. O plano de salvação, a eternidade, muita coisa Ele se revelou a nós. E como diz o versículo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, quer dizer, Ele não falou uma única vez, Ele falou muitas vezes. E tem uma coisa, e de muitas maneiras. Deus tem muitas maneiras para falar, para operar, para fazer o seu querer. Deus, ele é multiforme, ele não é uniforme, ele não tem uma única via ou uma única forma para fazer as coisas, não. Deus tem muito mais. Muitas das vezes a gente fica limitado, achando que Deus ele só vai operar, ele só vai falar de um determinado modo. Não, Deus ele tem muitas formas, muitas maneiras de fazer as coisas. Mas o mais interessante que fala nesse versículo é a parte final que diz assim: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Ora, se ele está dizendo aqui que Deus ele falou antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora ele fala assim, nesses últimos dias nos falou através do Filho. Então Jesus Cristo, ele trouxe muito mais revelação da parte de Deus. Então, amigo e irmão, você tem a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Aqui na Bíblia
tem tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Não existe uma outra revelação paralela a essa, que se coloque de pé de igualdade. Também não existe um complemento. Não existe. Não existe um outro livro, não existe uma outra pessoa que suas palavras ou seus escritos são tão sagrados que nós podemos pegar e colocar de pé de igualdade com a Bíblia de forma nenhuma. Quem faz isso são as seitas. As seitas fazem isso. Você quer ver os Mormon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Mormon. Os Mormon, eles têm um livro dos Mormon, e esse livro eles dizem, já está quando você abriu, antes de iniciar o conteúdo do livro, está escrito lá, um outro testamento semelhante às Escrituras Sagradas. Veja que blasfêmia. Veja que blasfêmia. Os muçulmanos têm o Alcorão. Porém, nenhum livro pode ser colocado de pé de igualdade com a Bíblia. Nenhum livro pode ser colocado e ser chamado de revelação de Deus. Tá? Não pode ser colocado de pé de igualdade com a Bíblia e não existe complemento para a Bíblia. Você quer ver uma coisa? Quando a gente abre lá em Gálatas, no capítulo de número 1 e o versículo de número 8, o que é que diz? Diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho que vá além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí o 9 ele vai e complementa mais ainda. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Isso é, seja amaldiçoado. E ainda quando você vai para o último versículo do livro de Apocalipse, está escrito do seguinte modo, quando a gente lê no versículo de número, vamos começar do 18, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 18 a seguir. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Então não se pode acrescentar nada à revelação de Deus, não se pode tirar nada da revelação de Deus. Agora uma coisa interessante é que existe a revelação canônica ou revelação escriturística, que é essa que nós estamos falando, que é a revelação que Deus usou os profetas e escritores das Sagradas Escrituras durante um período de aproximadamente 1600 anos para que escrevesse esse livro maravilhoso que é a revelação de Deus, que é aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, que está aqui. Então esta é a revelação canônica e escriturística. Agora nos dias atuais, já que esse livro fechou, tá? Esse livro fechou, Deus não vai mais usar alguém para que escreva a Bíblia novamente, uma outra Bíblia, não. Esse livro aqui está fechado. Lemos esses versículos agora lá em Apocalipse e lá em Gálatas, que comprova que não existe um outro, não pode haver um outro paralelo a esse e nem pode haver um complemento a esse livro. E hoje em dia, existe ainda revelação? Sim, existe revelação. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26, a gente vai ver que existe sim revelação ainda. Diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem... Agora uma coisa interessante é que existe a revelação canônica ou revelação escriturística, que é essa que nós estamos falando, que é a revelação que Deus usou os profetas e escritores das Sagradas Escrituras durante um período de aproximadamente 1600 anos para que escrevesse esse livro maravilhoso que é a revelação de Deus, que é aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, que está aqui. Então esta é a revelação canônica e escriturística. Agora nos dias atuais, já que esse livro fechou,
tá? Esse livro fechou. Deus não vai mais usar alguém para que escreva a Bíblia novamente, uma outra Bíblia, não. Esse livro aqui está fechado. Lemos esses versículos agora, lá em Apocalipse e lá em Gálatas, que comprova que não existe um outro. Não pode haver um outro paralelo a esse e nem pode haver um complemento a esse livro. E hoje em dia, existe ainda revelação? Sim, existe revelação. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26, a gente vai ver que existe sim revelação ainda. Diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então existe ainda revelação, só que as revelações hoje elas não podem ter peso escriturístico, elas não podem terem peso canônico, tá? Não pode, temos que ficar muito alerta, porque o que precisamos saber sobre Deus está escrito aqui, tá? Está escrito aqui. Muita gente, por falta de leitura deste livro, acaba indo atrás de revelações. Quer dizer, está dizendo que esse livro aqui não é suficiente. Está dizendo isso. Porque tudo que precisamos saber a respeito de fé, tá? A respeito de conduta, a respeito de moralidade, a respeito de ética, a respeito de eternidade, a respeito dos céus, nós encontramos nesse livro. Não precisamos de modo nenhum correr atrás de revelações. Na realidade, precisamos tomar muito cuidado com estas pseudo-revelações. Não vou aqui generalizar, dizer que todas não é de Deus, mas uma grande parte de revelações aí são coisas desnecessárias, tá? O nosso norte se chama Bíblia Sagrada. Nós não precisamos correr atrás de revelação. A revelação está aqui. Agora, Marcos, existe a revelação? Sim, existe a revelação. E um culto, ele se torna completo, a gente vê aí, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, dizendo que ele tem doutrina no culto. Dizendo que no culto tem línguas, olha aí. Dizendo que no culto tem revelação. Agora ele diz que faça tudo para a edificação. Hoje em dia, já que a revelação ela não pode ter o peso canônico, ela não pode ter peso escriturístico, para que é que serve a revelação hoje? A revelação hoje ela serve para nos dar livramento. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então Deus deu um livramento aqui para Jesus através dessa divina revelação. Então a revelação hoje ela tem esse teor, ela tem esse propósito, ela traz um livramento, ela é para trazer um livramento, ela não pode ter um peso canônico, ter peso escriturístico. Ela serve para que mais? Gálatas, capítulo de número 2 e versículo de número 2. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. A primeira parte só. E subi por uma revelação. Ela traz direção. Ela dá livramento, ela traz direção e tem muitas outras coisas que ela pode fazer nas nossas vidas. Menos ou exceto, ela não pode ter peso escriturístico. As seitas também tem muito isso, tá? De repente o camarada tem lá uma revelação e a revelação que ele tem, ela vai contra as escrituras sagradas. É uma nova doutrina que ele está implantando e isso aconteceu em muitas seitas e isso acontece várias vezes. Devemos tomar muito, mas muito cuidado. Hoje, nos dias atuais, queria também falar sobre isso. Muita gente dizendo que foi no céu, muita gente dizendo que foi no inferno. Meu Deus, tanta gente. Irmãos, na Bíblia, nós temos a revelação de Deus sobre o céu
e nós temos a revelação de Deus sobre o inferno. No momento que se apresenta uma outra revelação, que vai além desta, mostrando coisas que essa não mostra, como é que nós podemos aceitar? Então essa revelação desta pessoa que está dizendo, que está revelando algo que vai além da Bíblia. Coisas que a Bíblia não revela, essa pessoa está revelando. Então isso não pode. Foi o que nós lemos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Trazer um outro evangelho que vá além desse, que seja anátema. Foi onde lemos, se alguém acrescentar ou tirar, não pode. Temos a Bíblia. A Bíblia, se a Bíblia revela, nós sabemos. Se a Bíblia não revelou, é porque Deus não quis que nós soubéssemos. Pessoas nenhuma mais vai ter essa excepcionalidade maior do que o apóstolo Paulo, maior do que o apóstolo São João, que teve uma grande revelação do céu, maior do que João, que andou com Jesus, que Deus quis revelar e que Deus revelou muita coisa para ele. Então essa pessoa tem o quê? Uma excepcionalidade maior do que João. Como é que pode isso? Olha, irmãos, uma coisa interessante, veja. Lá em Coríntios capítulo 2, versículo 9 a seguir. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Aí a gente acha, puxa, nós não sabemos, Deus não quis revelar, tal. Aí só ficamos no 9. A maioria das pessoas só fica no 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviu, tal, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Só ficamos aí. Puxa vida, é mesmo, ó. Aí quando você vai no 10, veja, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Está dizendo, mas Deus nulas revelou. Nós temos conhecimento, irmãos, de como é o céu, e nós temos conhecimento de como é o inferno. E o conhecimento que nós temos é até onde Deus quer que nós saibamos. Tá? Se não está revelado aqui, e este revelador aí que revela, traz uma excepcionalidade muito grande, ele tem uma revelação até maior do que a Bíblia, porque a Bíblia não revela e ele revela. Que negócio é esse? A Bíblia não revela e ele revela. Né? Quando a gente vai lá para de 2 aos Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre um espinho na carne, mas ali ele fala um negócio interessante. Está no versículo 3. Vamos ler a partir do 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Esta pessoa aqui é Paulo, ele foi modesto, ele não falou o nome dele, mas quando você lê todo o texto, você percebe que está falando de Paulo que está falando, e esse tal homem é ele. Mas ele diz palavras inefáveis que o homem não pode revelar. Ele não disse nada. Ele foi lá, simplesmente não falou nada. Tá? Foi arrebatado ao paraíso, versículo 4. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas. Teve essa revelação e nenhuma delas Paulo revelou nada sobre o que ele viu lá, sobre o que foi revelado a ele. São João revelou muitas coisas sobre o céu. A Bíblia fala de como será o inferno, um lugar de trevas, um lugar de um fogo que não se apaga. É o que nós precisamos saber, tá? Se não está revelado nas Escrituras, é porque Deus não quis revelar a nós. Devemos tomar cuidado, tá? Repito novamente,
as revelações hoje, elas não podem ter o peso escriturístico. Sim, coisas que as escrituras não revelam, coisas que as escrituras não mostram, coisas que as escrituras não revelam, não mostram, e a pessoa acha que é uma excepcionalidade para tudo, e vamos ver isso aqui é muito excepcional. Fique com a Bíblia, tá? Fique com a Bíblia que você estará seguro. Fique com a Bíblia que você não se enganará. Fique com a Bíblia que você vai ver que os resultados serão melhores, serão certos, e é isso que Deus quer, tá bom? É por isso que diz que, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou através do Filho, tá? Então, o que Jesus Cristo nos revelou é muita coisa, mas ficamos com a revelação de Jesus, aquilo que ele revelou a nós, porque é aquilo que a gente precisa saber para se posicionar contra o mal, para servi-lo de forma melhor. Que Deus te abençoe.